Livro de Isaías, capítulo 36. Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias. O exército dos assírios é destruído. Então, aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades protegidas de Judá e as tomou. E o rei da Assíria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. E ele se posicionou próximo ao aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Então saíram até ele Eliaquim, o filho de Hilquias, o qual administrava a casa, e Sebna, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse-lhes: Dizei vós agora a Ezequias: Desta forma diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta na qual te firmas? Eu digo: Fala tu. Porém elas são apenas vãs palavras. Eu tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem tu confias, visto que te rebelas contra mim? Vê, tu confias no bastão desta cana quebrada, no Egito, sobre o qual, se um homem se apoiar, ele entrará em sua mão e a perfurará. Desta forma é Faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Porém, se tu me disseres: Nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos lugares elevados e cujos altares Ezequias tem removido e dito para Judá e para Jerusalém: Vós adorareis perante este altar? Agora, portanto, faz promessas solenes, eu rogo a ti, ao meu senhor, o rei da Assíria, e eu darei a ti 2.000 cavalos, se tu fores capaz, em tua parte do acordo, de dispor cavaleiros sobre eles. Como então irás tu desviar a face de um capitão do menor dos servos de meu senhor e colocar tua confiança no Egito para carruagens e para cavaleiros? E estou eu agora a subir, sem o Senhor, a esta terra para destruí-la? O Senhor disse para mim: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, e Sebna, e Joá, e Rabsaqué: Fala, eu rogo a ti, a teus servos na linguagem dos sírios, porque nós a entendemos, e não nos fale na linguagem dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaqué disse: Tem o meu senhor me enviado ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras? Ele não tem me enviado aos homens que sentam sobre o muro, os quais podem comer suas próprias fezes e beber seu próprio mijo juntamente convosco? Então Rabsaqué levantou-se e gritou em alta voz na linguagem dos judeus e disse: Ouvi vós as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Desta forma diz o rei: Não deixeis Ezequias vos enganar, porque ele não será capaz de vos livrar. Nem deixeis Ezequias vos fazer confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará. Esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não escuteis a Ezequias, porquanto assim diz o rei da Assíria: Façam um acordo comigo por intermédio de um presente e saiam até a mim, e comei vós cada um de sua vinha, e cada um de sua figueira, e bebei vós cada um as águas de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas. Acautelai-vos de deixar Ezequias vos persuadir, dizendo: O Senhor nos livrará. Tem quaisquer dos deuses das nações livrado suas terras da mão do rei da Assíria?
Onde estão os deuses de Ramate e Árpade? Onde estão os deuses de Sefarfaim? E têm eles livrado Samaria, tirando-os da minha mão? Quem são eles, dentre todos os deuses destas terras, que têm livrado sua terra da minha mão, para que o Senhor deva livrar Jerusalém da minha mão? Porém, eles mantiveram a serenidade deles e não responderam a ele uma palavra, porquanto a ordem do rei era, dizendo: não o respondam. Então veio Eliaquim, o filho de Hilquias, o qual era o mordomo, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com suas vestes rasgadas, e contaram a ele as palavras de Rabi Saqué. Isaías capítulo 37. Ezequias busca a orientação de Isaías. E isto aconteceu que, quando o rei Ezequias ouviu isso, ele rasgou suas vestes e cobriu-se com vestimenta de pano de saco e foi para o interior da casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dentre os sacerdotes, cobertos com vestimenta de pano de saco, em direção a Isaías, o profeta, o filho de Amós. E eles lhe disseram: desta forma diz Ezequias: este dia é um dia de dificuldade e de repreensão e de blasfêmia, porque as crianças chegam ao momento de nascer e não há força para dar à luz. Possivelmente o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, senhor dele, tem enviado para provocar o Deus vivo, e reprovará as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Por conseguinte, ergue tua oração pelo remanescente que é deixado. Então, os servos de Ezequias vieram a Isaías, e Isaías disse-lhes: portanto, vós direis ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não tenhais medo das palavras que tu tens ouvido, por meio das quais os servos do rei da Assíria me têm blasfemado. Eis que eu enviarei um poderoso golpe sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para sua própria terra, e eu o farei cair pela espada em sua própria terra. Então Rabsaqué retornou e encontrou o rei da Assíria guerreando contra Líbina, pois ele tinha ouvido que ele havia saído de Láquis. E ele ouviu dizer concernente a Tiraca, rei da Etiópia: ele é vindo para fazer guerra contigo. E quando ele ouviu isto, ele enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: desta forma vós falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não deixes teu Deus, em quem tu confias, enganar-te, dizendo que Jerusalém não será dada na mão do rei da Assíria. Eis que tu tens ouvido o que os reis da Assíria têm feito a todas as terras para destruí-las completamente, e tu serias livrado? Tem os deuses das nações as livrado, as quais meus pais têm destruído, como Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Árpade, e o rei da cidade de Sefarfaim, Ena e Iva? E Ezequias recebeu a carta da mão dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu tens feito céu e terra. Inclina teu ouvido, ó Senhor, e ouça. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê.
ouças todas as palavras de Senaqueribe, as quais tem enviado para desonrar o Deus vivo. Com certeza, Senhor, os reis da Assíria têm devastado todas as nações e seus territórios, e têm lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por este motivo eles os têm destruído. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então Isaías, o filho de Amós, enviou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: considerando que tu tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado, e rido de ti com desdém. A filha de Jerusalém tem meneado a cabeça em direção a ti, a quem tu tens afrontado e blasfemado, e contra quem tu tens elevado tua voz e erguido teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos, tu tens afrontado o Senhor e tens dito: pela multidão das minhas carruagens estou subindo para o cume dos montes, para os lados do Líbano, e eu derrubarei os altos cedros daquele lugar e os ciprestes escolhidos dali, e entrarei em direção à região mais alta de sua fronteira e à floresta do seu Carmelo. Eu tenho cavado e bebi água, com a planta dos meus pés tenho eu secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens tu ouvido desde tempos remotos como eu tenho feito isto, e desde tempos antigos que eu o concebi? Agora eu tenho trazido isto a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por esse motivo, seus habitantes foram de pouca força, eles ficaram consternados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como o mato sobre os telhados e como o trigo danificado antes de estar completamente desenvolvido. Porém, eu conheço tua moradia, e o teu sair e o teu entrar, e tua ira contra mim. Porque tua ira contra mim e o teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei meu anzol em teu nariz e minha rédea em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo qual tu vieste. E isto será um sinal para ti. Vós comereis este ano o que crescer por si mesmo, e o segundo ano aquilo que brotar do mesmo. E no terceiro ano semeai vós e colhei, e plantai vinhas e comei o fruto dali. E o remanescente da casa de Judá, que escapa novamente, irá lançar raízes para baixo e produzir frutos para cima. Pois para fora de Jerusalém sairá um remanescente, e daqueles que escaparem do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não adentrará esta cidade, nem atirará uma flecha ali, nem comparecerá perante ela com escudos, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo ele retornará, e não adentrará esta cidade, diz o Senhor. Porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada,
e escaparam em direção à terra da Armênia. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 9. Senaqueribe invade Judá. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanaser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Síria, e o pôs em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto, e tudo que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Tenho ofendido, retorna-te de mim, aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Assíria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido, e entregou-os ao rei da Assíria. E o rei da Assíria enviou Tartã e Rabi-Sares e Rabi-Saqué de Laquis para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém. E quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse a eles: Falai agora, Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em quem tu confias que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam. Mas se vós me disserdes, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou, e que disse a Judá e Jerusalém: Vós adorareis diante deste altar em Jerusalém? Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Assíria, e eu te entregarei 2.000 cavalos, se fores capaz de tua parte de colocares cavaleiros sobre eles. Como então virarás tu a face para um capitão do menor dos servos do meu senhor, e depositarás a tua confiança no Egito por carruagens e por cavaleiros? Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo? O Senhor disse a mim: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabsaqué: Rogamos-te que fales aos teus servos em língua síria,
porque nós a compreendemos e não conversa conosco na língua dos judeus aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém, Rabsaque disse-lhes: Enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras? Não me enviou ele aos homens que se assentam sobre o muro para que eles possam comer do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo? Então Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus e falou dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: Fazei um pacto comigo por um presente, e saí até mim, e então comei cada um de vós da sua própria vinha, e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna. Até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que possais viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias quando ele vos persuadir, dizendo: O Senhor nos livrará. Algum dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Árpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são eles entre todos os deuses das terras que tenham livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém, o povo reteve a sua paz e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: Não o respondais. Então vieram Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e Joã, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Ezequias ora ao Senhor. E sucedeu, quando o rei Ezequias ouviu isto, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos com pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. E eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é um dia de perturbação, e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, o seu senhor, tem enviado para repreender o Deus vivente, e reprove as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, pelo que ergue a tua oração pelo remanescente que subsiste. Assim, os servos do rei Ezequias vieram até Isaías, e Isaías disse-lhes: Assim direis vós ao vosso senhor: Assim diz o Senhor: Não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Assíria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Assim, Rabsaque retornou e achou o rei da Assíria guerreando contra Líbina, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laquis.
E quando ele ouviu dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não deixes que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que tu tens ouvido que os reis da Assíria têm feito a todas as terras, ao destruí-las por completo, e serás tu livrado? Tem os deuses das nações as livrado aquelas que os meus pais têm destruído? E Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Árpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, de todos os reinos da terra. Tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Assíria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, tão somente tu. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém meneou a sua cabeça diante de ti. A quem tens repreendido e blasfemado? E contra quem tens exaltado a tua voz? E erguido os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor e tens dito: Com a multidão das minhas carruagens eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e de tempos antigos que eu o formei? Agora fiz isto suceder para que tu fosses devastar as cidades fortificadas, tornando-as em montes de ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos. Eles eram como a erva do campo e como a erva verde, como a erva no alto das casas e como o grão ressecado antes de ter crescido. Porém, conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e a tua fúria contra mim. Porque a tua fúria contra mim e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos, portanto colocarei o meu gancho no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual vieste. E este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano as coisas que crescem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas, e no terceiro ano semeareis, e colhereis, e plantareis vinhas, e comereis dos seus frutos.
E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião. O ciúme do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com o escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho, ele haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para salvá-la, por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, retornou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu deus, que Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia. E Esar-Hadom, o seu filho, reinou no seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, dos versos 1 ao 23. Senaqueribe invade Judá e é derrotado. Depois destas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, ali se reuniu muito povo, que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado e o ergueu até as torres, o outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo e os reuniu a ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem desfaleçais por causa do rei da Assíria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laquis e todo o seu poder consigo, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias a vos entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares, e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: vós adorareis diante de um altar, e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós o que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras, de alguma forma,
capazes de livrar as suas terras da minha mão? Quem, dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais. Quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com voz alta na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém como contra os deuses dos povos da terra, os quais eram a obra das mãos de homem. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães no acampamento do rei da Assíria. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Assíria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. E muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e presentes para Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi magnificado aos olhos de todas as nações, dali em diante. Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Ao regente do coro, para instrumentos de cordas, Salmo de Asaf, um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, seu nome é grande em Israel. Em Salém também está o seu tabernáculo e a sua habitação em Sião. Lá ele quebra as flechas do arco, o escudo, a espada e a batalha. Selá. Tu és mais glorioso e excelente do que os montes de presas. Os valentes de coração são despojados. Eles dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força encontraram as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, tanto a carruagem quanto o cavalo são lançados a um sono profundo. Tu mesmo, és para ser temido. E quem pode ficar à tua vista quando estás zangado? Tu fizeste juízo para ser ouvido do céu. A terra temeu e ficou imóvel. Quando Deus se levantou para o juízo, para salvar todos os humildes da terra. Selá. Certamente a ira do homem te louvará, o restante da ira tu conterás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que estiverem ao seu redor para aquele que deve ser temido. Ele cortará fora o espírito dos príncipes. Ele é terrível para com os reis da terra.